Agora, você falou que, né, podem ter sido os Benai e Elohim que foram lá e colocaram a lua naquele lugar, etc e tal, não é isso? Aí me lembrou um assunto aqui, Caio, que você já falou várias vezes, mas acho que vale, tem muita gente nova aqui perguntando coisas. O que são, Caio, na real, os principados e potestades, Caio? São aquelas coisas que nós chamamos de extraterrestres. Tem vários tipos de extraterrestres na Bíblia, só que ela não chama de extraterrestre. Ela chama de anjo, que significa literalmente mensageiro, portador de mensagem. É um extraterrestre. E eles têm várias aparências. Tem aqueles que têm a capacidade de imitarem um corpo humano e comerem e beberem como humanos. Tem aqueles que não fazem isso, que se manifestam como chamas de fogo, como relâmpagos vivos e falantes. Tem aqueles que se manifestam como entes luminosos, como bolas de fogo. Tem aqueles que se manifestam como grandes aparatos voando nos céus, como foi o caso de Ezequiel, que viu aquela nave e a descreveu detalhadamente no seu livro, com a linguagem possível. Porque a Bíblia não é um livro de inspiração de palavras divinas. É um livro de inspiração de palavras humanas. Porque Deus só tem como se comunicar com o homem encarnando-se. É a única linguagem possível de Deus com o homem, é a encarnação, é o verbo encarnado. O resto é registro de palavras de homens, com impressões de homens, com interpretação de seres humanos. Então Ezequiel olhou para aquilo ali e ele ficou louco. Ele disse que caiu no chão duro, 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 duro. Ele entrou num estado de colapso. Ele teve uma crise catártica. Ele entrou num estado de choque. Quando ele viu aquela coisa monstruosa, uma girando dentro da outra e girando em todas as direções, e que eram também acompanhadas por seres com caras diferentes, 4 rostos diferentes, pés direitos virados para trás, outras criaturas que a nossa hermenêutica, especialmente católico-protestante, quer sempre analisar esses textos à luz de simbolismos que eles nunca conseguem explicar quais são e nunca conseguem admitir que pode ser uma visão, um avistamento, como de fato para Ezequiel foi um avistamento, de cujo avistamento saíram principados e potestades. Está lá no livro de Daniel. No livro de Daniel, diz que o principado da Pérsia se levantou contra o principado de Israel, que estava preso em cativeiro na Pérsia, no Irã de hoje, e que houve luta nos céus entre o principado israelense, que era e é dirigido por Miguel, chamado de arcanjo, mas é uma figura extraterrestre, é uma figura transdimensional. Ele não mora aqui em lugar nenhum, ele não é daqui, ele não é feito de carne e sangue, ele é de outra energia, de outra natureza. E é o príncipe de Israel espiritualmente, e lutava contra o príncipe da Pérsia. E Daniel orava, e orou por 21 dias, pedindo que o Senhor
rompesse aquela barreira e mandasse a palavra dele de profecia sobre o futuro de Israel. E depois de 21 dias chegou um extraterrestre chamado Gabriel, ou na nossa linguagem religiosa, um anjo, mas era um extraterrestre, um ser transdimensional, que apareceu várias vezes na Escritura. Esse ser transdimensional chamado Gabriel aparece a Daniel e diz: ó, Daniel, eu vim para te dizer que tu és um homem muito amado. Ou seja, esses aparatos, essas criaturas, tanto representam lados bons, quanto representam lados maus. Havia uma guerra nos céus entre o Principado da Pérsia e o Principado de Israel, e depois contra o Principado dos gregos, da Grécia. O texto de Daniel diz isso, que o Principado da Pérsia se levantaria contra o Principado da Grécia, o que, historicamente falando, é totalmente irreal. Você acompanha a história universal, especialmente essa história da Mesopotâmia, dos sumérios e dos caldeus, dos babilônios, dos medos, dos persas, dos espartanos, dos gregos, dos estados gregos, até o encontro com Atenas e as grandes guerras. Tudo isso o livro de Daniel narra. Ele narra com tanta precisão que ele chega a falar dos Ptolomeus e dos Seleucos e menciona Cleópatra no Egito. Antes disso, ele menciona Alexandre o Grande, dizendo que ele vem por pouco tempo, mas vai dominar o mundo inteiro, porque ele é como um carneiro, que aonde ele dá de testa, ele arrebenta. Mas depois o seu reino seria dividido em 4. Foi o que aconteceu com os 4 generais de Alexandre: Lisímaco, Cassandro, Ptolomeu e Seleuco. Então, tudo aconteceu. E os principados e potestades são essas camadas dimensionais que Paulo diz em Efésios 2, que tentam o dia inteiro induzir a mente humana. Induzir, leia Efésios 2. Paulo diz que eles atuam, esses principados e potestades, atuam nas regiões celestiais, o que não significa que são regiões positivas do bem. Regiões celestiais poderia ser traduzido por regiões transdimensionais, onde tem todos os níveis. E, na realidade, na Escritura, tem cerca de 9 níveis de criaturas mencionadas e de dimensões mencionadas. Níveis esses que você encontra espalhados no Velho e no Novo Testamento, e níveis esses que você encontra no livro de Enoque, e livros esses que você encontra em alguns textos judaicos posteriores, algumas midrash e alguns textos do Talmud colocam esses níveis transdimensionais no universo. Não são necessariamente seres vindos de um planeta do nosso espaço-tempo para cá. Muitas vezes são seres que atravessam uma membrana dimensional. É por isso que, às vezes, alguns desses avistamentos, o detector de aparatos, de raios, que está transmitindo, identifica o aparato aqui, no segundo seguinte ele sumiu, mais adiante ele apareceu, mais adiante ele sumiu, enquanto os aparatos da nossa ordem de coisas são vistos continuamente, porque esses outros têm a possibilidade de passar de uma banda para outra, desse processo dimensional, no qual nós só estamos engatinhando cientificamente, mas daqui a 15, 20 anos vai estar na nossa cara. E aí a gente vai saber como a Bíblia tinha razão também nisso. Como tem anjos
como tem arcanjos, como tem principados, como tem potestades, como tem tronos, como tem reinos, como tem soberanias, e como tem os querubins mais elevados, aquelas bolas do Apocalipse que tem olhos para todos os lados, e uma quantidade enorme de criaturas indecifráveis, indefiníveis, nessa quantidade brutal de mundos que tornam o nosso planeta pequeno e a nossa população mínima, considerando os mundos e mundos e mundos que nos cercam. Agora, tem forças do mal querendo nos levar ao ódio, à guerra, ao egoísmo, ao expansionismo ilimitado, à dominação e ao controle mental do próximo, e todas essas coisas, como também a seres, a anjos, ou a seres transdimensionais, criaturas de outras criações que se colocam e são colocadas como entes missionários, como servos dos homens. Assim como um dia nós, humanos, que partirmos, seremos servos de outros no universo de Deus. Trabalhamos, como o livro do Apocalipse diz, que no fim de tudo, os seus servos o servirão. E servi-lo não é ficar queimando incensinho celestial, é atravessar todos os cosmos, os universos, os multiversos. Como diz o livro de Enoque, Enoque se deleitou vendo os muitos universos inexplicáveis e indizíveis. Então, minha gente, a física sabe que esses mundos são possíveis. Ela está chegando lá no nível subatômico, mas para chegar no nível maior, muito mais tecnologia vai ter que ser desenvolvida.